Porque tendes medo, 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 porque tendes medo. Olá, seguidores do Oratório Virtual. Uma saudação especial aí para o padre Gilson Magno, recebendo esse convite, já acolhendo no coração esse convite dele, de vir aqui mais uma vez, conversar um pouco, falar um pouco sobre a minha história, a minha vida. Eu sou o seminarista Paulo Fernando, da Diocese de Palmares, Mata Sul de Pernambuco. Já estive aqui uma vez, fazendo uma pequena participação aqui no Oratório Virtual, e mais uma vez, hoje aqui com vocês. Então, um grande abraço a todos que seguem aí o Oratório, que rezam com o Padre Gilson continuamente, incansavelmente, e é rezando mesmo que a gente se mantém, né? Graças a Deus. Então, vou falar um pouquinho mais uma vez sobre a minha história aqui, mas hoje a gente tem um tema bem especial: a alegria de ser cristão. Que tema interessante, não é? Não é só para quem é seminarista, não, viu? É para todo mundo que quer seguir Jesus Cristo, que quer se reencontrar nesse caminho santo, nesse caminho vocacional, que inspira o nosso coração, né? Eu digo caminho vocacional para mim, porque sou seminarista, já vou ser padre no ano que vem, com a graça de Deus, e rezem por mim. Mas também todo o caminho vocacional, né? Nossa primeira vocação é ao seguimento de Jesus, né? A nossa primeira vocação é estar perto de Jesus e perto de Nossa Senhora, que é onde a gente se mantém, né? Nosso porto seguro, é aquilo que nos mantém nas horas de dificuldade, é essa fé e essa proximidade com Nossa Senhora, com todos os santos, e esse apego com Jesus Cristo, porque sem ele a gente nem vai para frente, nem vai para canto nenhum, não é verdade? Então, é apegado nessa fé, nessa devoção, nessa oração, que a gente vai falar um pouco hoje sobre esse tema, né? Alegria do Evangelho, que tema desafiador também, né? Porque o Evangelho nos dá muita alegria, mas também nos traz muitos desafios, né? Com cada alegria vem um desafio novo. E esses desafios, no meu ponto de vista, são as grandes mudanças na nossa vida, porque a gente hoje estou fazendo essa gravação aqui, hoje no dia 2 de agosto, e o Evangelho de hoje fala justamente sobre Jesus que vem caminhando sobre o mar e acolhe os discípulos na barca e segura a mão de Pedro para que ele não afunde. Ele que ousadamente diz: Senhor, deixa que eu vá até vós. Se és tu, deixa que eu vá caminhando também sobre a água. E ele vai, ele tenta, mas começa a afundar. Ele não tem fé suficiente, né? E Jesus disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E essa muitas vezes também é a nossa postura, né? Essa muitas vezes a gente também vacila na fé. Quantas vezes a gente não tentou também se arriscar? Muitas vezes até em nome de Jesus mesmo a gente tentou se lançar, mas duvidou. Muitas vezes a gente fraquejou e começou a afundar. E ali Jesus também segura a nossa mão e diz: Homem fraco na fé, mulher fraco na fé, porque estás ainda duvidando. O que eu tenho guardado para ti é muito maior, né? Essas são as entrelinhas da minha interpretação, né? O que eu tenho guardado é muito maior. Então é assim a vocação de cada um de nós, né? Para quem vai ser padre, para quem vai ser freira, para quem vai ser leigo consagrado na igreja, para quem vai ajudar em qualquer que seja o serviço, pastoral, sacramento, não importa. A sua vocação é estar perto de Deus. A sua vocação é sentir essa alegria tão grande de seguir Jesus Cristo. E são muitas as alegrias. Então, um refrãozinho de Ziza Fernandes, tão bonito, que mostra um pouquinho desse desafio, desse poder que Deus nos dá de nos reinventar e continuar alegres seguindo Jesus Cristo. Até nas horas de dificuldade que vão ter, claro. Desafios são muitos, viu? Mas a gente continua, viu? O que a gente não pode, na verdade, é desistir. Então, é por isso que eu vou cantar essa musiquinha, esse refrãozinho tão bonitinho. Posso, tudo posso, a música toda. Naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos.
deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Tem que ter fé, viu? Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo, enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história. Tá só começando, e profetizando que eu posso, tudo posso em Jesus. A canção é de Celina Borges. Acho que eu errei a compositora quando falei agora há pouco, né? Celina Borges. Então, graças a Deus, ela disse que a gente tudo pode naquele que nos fortalece, né? E essa é a nossa alegria. A alegria de seguir a Jesus Cristo é a alegria de saber que mesmo com tantas limitações, mesmo com tantas insuficiências assim, como dizia Bento XVI, alegra-me saber que Deus sabe trabalhar também com instrumentos insuficientes. E é com essas insuficiências que a gente entra nesse mar de desafios, nesse mar de alegrias, que é o seguimento a Jesus Cristo. Agora a pergunta é, que outro caminho a gente poderia seguir, se não o próprio Jesus, né? São Pedro, mesmo São Pedro, ele pergunta assim, a quem iríamos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então esse é o grande desafio, nosso desafio vocacional, nosso desafio de cristão. Eu não sei qual é o seu segmento, eu não sei qual é a sua vocação. O papo é sobre vocação também, né? Mas a alegria do Evangelho, ela está em todas, ela está em todo segmento a Jesus Cristo, e eu tenho certeza que se ainda muitos jovens, muitos adolescentes que a gente encontra por aí não descobriram esse caminho ainda, né? Não se identificaram ainda com um grupo mais específico, ainda estão um pouco marginais, no sentido de ainda não entraram com força no caminho de Deus, às vezes na igreja, marginais nesse sentido que estão à margem, né? À beira do caminho. Mas a alegria do Evangelho é uma alegria que nos chama a algo mais profundo, a um compromisso, né? E a alegria é a alegria também carregando uma grande cruz, como Jesus, né? A gente, como São Paulo dizia assim, completar na minha carne o que faltou na cruz de Cristo. Veja que palavra profética e profunda. E para cada um de nós, completar na nossa carne o que faltou da cruz de Cristo. Veja só, será que faltou alguma coisa na cruz de Cristo? Ou será que Jesus já nos redimiu por completo, né? Ele sim nos redimiu por completo, mas no nosso caminho a gente tem cruzes diferentes. Tantas e tantas cruzes diferentes. E qual é a cruz que eu carrego? Qual é a cruz que você carrega hoje? Qual é a cruz que nosso Senhor lhe deu de presente, assim, bem bonita? Toma aquela cruz para tu carregar nas costas. E é com essa cruz que tu vai te santificar e santificar outras pessoas. Então, qual é a sua cruz? E qual é a sua alegria? Eu tenho uma hipótese bem diferente, que eu acho que a grande alegria da vida de Jesus, além dos momentos, de tantos momentos, foi chegar até o final com a sua cruz. Principalmente na sexta-feira, no Calvário mesmo, quando ele sai e faz aquele caminho, aquela via da cruz, que a gente celebra na Via Sacra, na Quaresma. Imagine o desafio que foi para Nosso Senhor
percorrer aquele caminho, né? Era Deus, mas tinha as limitações, né? As limitações da natureza humana. A gente estuda na teologia, né? Então, imagine Jesus carregando aquela cruz, imagine o peso, imagine a angústia e a agonia de ter que chegar até lá em cima, todo surrado, do jeito que estava, né? Mas também imagine você, a alegria que Nosso Senhor não teve quando ele conseguiu olhar para Nosso Senhor e dizer: está tudo consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é muito bonito, né? A gente reza isso. Quem reza a liturgia das horas, quem está acostumado com a liturgia das horas, reza isso na oração das completas da terça-feira. Não, perdão. Na terça-feira a gente diz assim, para a gente não entrar em tentação, né? Nosso inimigo, o diabo, rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar. Essa é a frase, né? Mas tem uma das frases dos Salmos, eu acredito que da sexta-feira, que Nosso Senhor diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que a gente reza continuamente, que foi a frase no Calvário, né? Naquele momento tão bonito. Tão bonito porque ali Jesus já derramava o seu espírito, né? Ali já Nosso Senhor nos dava de presente o dom do Espírito Santo, né? Ali na cruz onde jorrava sangue e água, né? Como o apóstolo João consegue identificar isso. No seu evangelho a gente consegue perceber pela maneira como ele coloca. Então, para mim, no meu ponto de vista, a alegria de Jesus, a grande alegria de Jesus foi concluir essa obra. Foi concluir, foi chegar até o final e dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali tudo estava consumado, né? Então, voltando ao tema central dessa conversa, a alegria de ser cristão. Repare bem esse tema. O que é a alegria de ser cristão? Então, hoje, diante do mundo, a gente tem muitas propostas de ser feliz, de ser alegre. Mas o que é que o mundo está propondo para a gente hoje, né? Então, fica essa reflexão na vida da gente, né? O que é que o mundo está propondo? O que é ser alegre diante do mundo? O que é ser feliz diante do mundo, né? Será que hoje o mundo propõe que a gente se domine? Será que hoje o mundo propõe? Será que hoje a mídia em geral propõe que a gente faça um caminho com Jesus? Será que hoje a mídia em geral, quantas vezes a gente entra na internet para ver alguém propondo isso, né, na vida da gente, ou no nosso ciclo de amizade? Tem aí tantos jovens que acompanham aí o oratório virtual e tem esses ciclos de amizade. E quantos deles, pare para pensar um pouquinho, né? Quantos deles lhe convidam para se aproximar mais de Cristo? Quantos amigos será que Jesus tem aqui na Terra que estão ajudando outros a se aproximarem dele? E aí a gente fica também pensando nisso, né? Qual é realmente a alegria da minha vida? Será que está nas coisas passageiras ou o Evangelho é realmente a minha alegria? Se é, então a gente tem um desafio. Sim, a gente tem um desafio. A gente agora não pode esperar tanto que outras pessoas convidem, que outras pessoas fiquem arrastando a gente para a gente se aproximar de Jesus. Não, agora a gente tem um desafio maior, viu? Agora Nosso Senhor está chamando a gente para uma responsabilidade. Olha, agora a gente é que tem que tomar a iniciativa, veja. Ele nos deu tudo, ele nos deu o necessário. E agora a gente tem que tomar a iniciativa de se aproximar. A gente tem que ter a autonomia de buscar Jesus, sabendo que é o Espírito Santo dele que nos inspira, nos incentiva. Mas muitas pessoas podem ser ajudadas pela nossa santificação, né? Quando a gente sai de casa procurando Jesus, quantas pessoas não olham para a gente e tem também essa inspiração no coração? Às vezes não tem coragem de se levantar naquela hora e ir atrás também, né? Mas quantos não ficam pensando: poxa, realmente ele encontrou um tesouro. Dá para ver no olhar, dá para ver no brilho do olhar dele que ele encontrou um tesouro. Por que não eu, né? Por que não pode ser? Porque eu também não posso encontrar esse tesouro. Então eu tenho certeza que a partir de hoje a gente tem que guardar essa responsabilidade no coração. A gente tem uma responsabilidade com Deus. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus às vezes até nos empurra. Para ver se a gente acorda e chega mais perto, né? Eu digo isso porque você é padre, mas digo para todo mundo, toda vocação, todo chamado tem essa missão primeira de intimidade, né? Intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Então é para isso que a gente é chamado. Primeiramente, intimidade com Jesus. Vida de oração, vida de mística, vida de ascese, como o Padre Gilson ensinou para a gente aí no semestre passado, aqui na faculdade em Caruaru. Então, vida de ascese, vida de oração. Depois eu vou me apresentar melhor e vou mostrar
um pouquinho algumas músicas próprias. Meu nome é Paulo Fernando, como eu já falei para vocês, e sou compositor e sou músico. Então, minha formação foi toda em música, sou licenciado em música, era professor de música. Antes de entrar no seminário, professor de sala de aula, né? Criança, ensino fundamental 1, crianças do primeiro ao quinto ano. E essa foi a minha formação. Então, também sou compositor, tenho algumas canções vocacionais, claro. Estou mais ou menos há 8 anos no seminário, já encerrando a caminhada seminarística. E no ano que vem estarei entrando na etapa de síntese, né? Morar com algum padre e ali sintetizar um pouco tudo que eu recebi nessa formação de 8 anos, da vida toda, né? Mas mais especificamente do seminário, para no ano que vem já ser padre, diácono e padre. Então vou precisar, desde já, na ousadia dessa conversa, vou precisar com certeza das orações de vocês. Então rezem por mim, rezem pelos seminaristas do mundo inteiro, né? Não é só de Palmares não, nem da Bahia não, nem só de Caruaru. Rezem por todos nós, todos os consagrados do mundo inteiro, né? A gente sabe que o mundo precisa de padres e de padres santos. Precisa de santos em todas as áreas, mas os padres principalmente, né? Porque vão santificar outras pessoas, vão trazer Jesus para a vida de tantos, né? Então, que bom, estamos aqui hoje nesse encontro. Então, vamos aproveitar aqui o violão. Deixa eu pensar uma música aqui bonitinha aqui. Tem uma nova. Deixa eu achar o canto. Essa aqui. O nome dessa música é Caminhar no Escuro. Se ainda é cedo, então não deixe a canção terminar. As trevas não tiram o chão que surge depois de pisar. Ter fé é caminhar no escuro e sempre arriscar. Fazer o que é certo sem medo e em troca nada esperar. A paz é o dever cumprido, impulso para continuar. Bom mesmo é enxergar o caminho, melhor é não desanimar. Coragem de ser mais feliz, esforço de amar de verdade. O amor que supera a dor é traço da eternidade. Coragem de ser mais feliz, esforço de amar de verdade. O mundo é capaz de ouvir um grito de fé e bondade. Se ainda é cedo, então não deixe a canção terminar. Se ainda é cedo, então não deixe a canção terminar. Caminhar no escuro. Ter fé é caminhar no escuro e sempre arriscar, fazer o que é certo sem medo e em troca nada esperar. Então essa mensagem significa: faça o bem sem olhar a quem e não espere nada em troca. De onde surgiu? Surgiu no meio da pandemia 2020. Aqui no começo da pandemia, o seminário de Palmares fechou. Aquela agonia, ninguém sabia a extensão, a gravidade do problema. Então, em algum momento, o seminário fechou e eu fui para Tamandaré, a praia de Tamandaré, uma das paróquias nossas aqui da Diocese de Palmares. E ali fiquei morando com o Padre Arlindo, que praticamente me criou. Minha vocação nasceu junto dele ali. E fiquei ali 4 meses. E naquela pandemia, naquela agonia, a gente tinha que motivar, que incentivar o povo. A gente ia para a rua rezar. As igrejas fechadas, eu acho que também aí na Bahia e também em Caruaru, isso aconteceu, né? As igrejas fechadas, a gente sem poder acolher o povo logo de início. E aí aquele desespero, né? Como é que a gente vai colocar esse povo para rezar? E principalmente agora num momento tão delicado, né? Como é que a gente vai suscitar esperança no coração
de todo mundo que tá, muita gente em desespero mesmo, né? Sem saber se ia conseguir sobreviver, se não ia. Então aquele foi um momento bem delicado mesmo, né? E a gente falava, o padre gritava isso na rua, né? Se, ter fé é caminhar no escuro, né? A igreja fechou, realmente a gente foi obrigado a fechar a igreja e a gente foi rezar na rua. Agora, claro que sem o povo, né? Só o padre e o seminarista, que estava junto naquela casa, né? A gente estava praticamente no isolamento ali, os dois, e tinha que andar no meio da rua sem a proximidade e o contato com o povo de perto também. A gente tinha medo, né? De pegar doença, de transmitir doença. Ninguém sabia ao certo como seria isso, né? Mas a gente não podia negar a nossa mensagem de esperança. A nossa fé aparece e a nossa fé pega fogo nessa hora, né? É ali que a gente quer dar o testemunho, né? Apesar do medo, apesar do desespero, muita gente foi para a rua, muita gente evangelizou na internet, muita gente deu seu jeito de transmitir a mensagem do evangelho, de dizer, minha gente, o importante mesmo é que Jesus Cristo está junto da gente, né? Quem somos nós agora nessa hora para dar para trás? Quem somos nós nessa hora agora para desesperançar da vida? Quem somos nós agora para desistir da nossa vocação? Então, infelizmente, aconteceu aí nesse mundão. Porém, a música ajudou, né? Graças a Deus. A música deu uma encorajada, uma motivada e foi ótimo. E a música ficou guardada, né? Ficou guardada comigo. Uma outra música também bonita. Essa foi antes da pandemia, né? Fala da parábola do bom samaritano. Vamos ver se eu me lembro aqui o tom, viu? Tô enrolando aqui para lembrar o início da música. Segure. Quando ninguém esperava se viu a força do amor verdadeiro. Por Samaria nada se dava, mas veio de lá esse gesto. Quando ninguém esperava se viu a força do amor verdadeiro. Por Samaria nada se dava, mas veio de lá esse gesto. Viu, sentiu compaixão e agiu, mostrando a mais pura nobreza. O homem caído amparou como um rei que tem o amor por riqueza. Viu, sentiu compaixão e agiu, mostrando a mais pura nobreza. O homem caído amparou como um rei que tem o amor por riqueza. Reino do céu, abraço de Deus, na mão estendida, no simples cuidar. Há sempre um Cristo a se encontrar, no próximo que ali está. Reino do céu, abraço de Deus, a mão estendida no simples cuidar. Em Samaria ou qualquer lugar, o Cristo te espera encontrar. Vamos cantar de novo esse refrão, vamos melhorar um pouquinho, né? Dá pra melhorar aqui, gente. Reino do céu, abraço de Deus, na mão estendida, no simples cuidar. Há sempre um Cristo a se encontrar, no próximo que ali está. Reino do céu, abraço de Deus, na mão estendida, no simples cuidar. Em Samaria ou qualquer lugar, o Cristo te espera encontrar.
encontrar. A alegria de seguir a Cristo. Esse é o nosso tema, também essa é a nossa partilha. Essa é a minha partilha com vocês, né? Essa é a alegria de seguir a Cristo que move a gente, né? E é com essa alegria que eu faço essas músicas, né? Comecei a compor desde que entrei no seminário. Na verdade, assim, eu já tocava teclado, já tocava sanfona, já tocava violão, tocava esses 3 instrumentos antes de entrar no seminário. Acompanhava minha mãe, que é cantora, e canta forró, pé de serra, forró tradicional aqui de Pernambuco. E quando entrei no seminário, entrei um pouquinho em crise também, né? Como é que ia ficar isso aí? Como é que a gente fica num ritmo profissional e usando tudo que tem, ganhando dinheiro e etc., administrando algumas coisas. E quando entra no seminário, a rotina muda completamente. Eu já entrei no seminário com 24 anos, então já tinha faculdade concluída, né? Faculdade de música concluída, já tinha estudo encaminhado, né? Já estava fazendo até uma pós-graduação em metodologia para a sala de aula. Mas aí a vocação parece que me deixou em crise, né? A possibilidade do sacerdócio foi o primeiro sinal que me deixou em crise completamente, né? Eu queria deixar tudo em algum momento e seguir Jesus Cristo radicalmente, que pode ser feito de tantas maneiras, né? Existem tantas comunidades e etc. Mas decidi que queria ser padre no meio do processo vocacional, tive que largar tudo. Quando chegou no final de 2014, eu pedi demissão da escola, simplesmente não dava tempo nem de ser demitido. Eu mesmo pedi demissão e corri, fui embora. Tive que correr para entrar no seminário em 2015 e não perder tempo. Já estava também com 24 anos, a idade avançada, né? A idade, tem gente que entra mais velho, mas são mais exceções, né? A maioria entra depois do ensino médio. Então eu corri para entrar o quanto antes, assim que o discernimento foi feito de uma maneira assim um pouquinho corrida. Dentro de um ano eu fiz um encontro vocacional e também acredito que a gente nunca está 100% de certeza do que quer na vida, a gente arrisca, né? A gente tem chances, a gente tem motivações, a gente tem sonhos e a gente arrisca. Eu arrisquei, estou muito feliz, graças a Deus, né? Com a possibilidade de compartilhar com vocês aí a alegria do seguimento a Cristo na condição de seminarista, na condição em que me encontro, né? De vocacionado às ordens sacras, chamado por Deus, e eu acredito nisso, e acredito que fiz um caminho para chegar no seminário. Muitas vezes pensei em desistir. Outra questão, né, da caminhada vocacional, até de todas as vocações dos casais, das famílias, de todas as vocações e serviços, né? Quem nunca pensou em desistir? Quem não pensa, meu Deus, será que eu estou no lugar certo? E etc. E a gente pensa mesmo em ter que pensar, né? A gente não tem bola de cristal e a gente não tem conhecimento infuso, né? Para saber ao certo aonde vai dar o nosso discernimento, aonde nós vamos parar, né? Mas o importante é que a gente entre de coração aberto, né? Pelo menos assim eu pensava, assim foi o meu discernimento, né? Entrei de coração aberto para fazer um caminho de discipulado, fazer um caminho de discernimento continuado, né? Depois também, depois que for padre, o discernimento, não para ser padre, mas o discernimento na vida, a formação é permanente, né? Acredito que os padres também estão em formação. Então, eu entrei com essa certeza, disso eu tinha certeza de verdade, que queria fazer um caminho de discernimento e que ali Deus me mostraria aonde eu deveria chegar, se deveria continuar, se deveria. Deus sempre dá um sinal. Se a gente acredita, a gente percebe. Deus sempre dá o seu sinal. E ali, a minha avaliação, como era a avaliação, meu Deus? Eu dizia, meu Deus, quando tinha algum problema, quando tinha alguma dificuldade, quando tinha alguma tribulação, eu pensava, meu Deus, será que isso é um problema vocacional? Será que isso é uma crise vocacional? Ou isso é uma crise de fé, uma crise existencial, qualquer outra coisa que seja? Então eu pensava, se eu sair daqui, lá fora, esse problema vai ser resolvido? Ou eu vou continuar com esse problema em onde quer que eu esteja? Então era assim que eu pensava. Então, até então meu discernimento não me levou a concluir que meu lugar deveria ser outro. Não, pelo menos. Pelo contrário, né? Aqui, estando aqui, ajudei muita gente, né? A gente também passa por algumas crises na família, a saída tem um impacto grande, né? A saída de um jovem de casa. Isso é um grande desafio também, né? Isso é uma grande, muitas vezes se torna um problema dependendo da família, de quem for, né? De como for a família da pessoa.
Então isso, muitos jovens saem como filho únicos, então saem de casa ali, os pais tiveram aquele, todo aquele mimo de um filho único, de repente vai-se embora só aquele. E cadê a descendência do menino, né? Os pais, meu Deus, não vou ter neto. Então todos esses dramas existem, né? Graças a Deus eu tenho um irmão mais velho, já tem filho, então, meus pais já ganharam alguns netinhos, então graças a Deus, né? Mas esses desafios continuam, né? E agora a gente vai, cada vez a gente vai se aproximando mais das realidades pastorais aqui na Diocese de Palmares, onde estou. A gente vai se aproximando das comunidades, a gente vai se aproximando das pessoas e a missão vai exigindo, a cada passo, exige um pouquinho mais, né? Mas que bom, né? Que a alegria do Evangelho, a alegria do seguimento a Cristo está aqui, firme e forte. E não sai de jeito nenhum. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele renova a nossa alegria, Ele renova nosso ministério, Ele renova a nossa caminhada. E eu acredito que todo dia Ele vai renovar. Todo dia, até nos dias mais difíceis. E da sua vida também, padre, da sua vida também, freira, da sua vida também, jovem, da sua vida também, qualquer um de vocês que assume um serviço na igreja, tem dificuldade sim, né? Tem tentação para desistir, para largar tudo, para brigar com um, para arrumar confusão com outro e sair. Mas nosso Senhor é fiel. Aquele que vos chamou é fiel e Ele vai renovar a vossa alegria todo santo dia. Eu não tenho dúvidas. É por isso que eu cantei aquela musiquinha de Padre Gilson, né? Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Do Frei Gilson, perdão. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Pois é. Mas quem aqui não tem medo, né? Acredito que cada um de nós tem medo e o medo é necessário. Sim, o medo é necessário, né? Sem o medo, a gente não se defende, né? Diante dos desafios, né? E às vezes a gente precisa se defender literalmente de tantas investidas, né? Da fraqueza espiritual, da tibieza, da anemia do espírito. Muitas vezes a gente tem que se defender rezando, minha gente. Não tem outro caminho, não. A defesa do cristão é a oração, né? Começa por aí, a disciplina, a cese, a mística, tudo começa pela intimidade com Deus, né? Então é assim que a gente tem que seguir o nosso caminho. A alegria do Evangelho não significa também a ausência de dor, viu? Eu acho que do tema dessa nossa conversa, que o Padre Gilson Magno me propôs para essa nossa conversa, a alegria do Evangelho, eu acredito que aqui chegando aqui no meio do caminho dessa nossa conversa, a mensagem mesmo que eu queria que ficasse no coração, no meu coração primeiro, e no coração de cada um de nós, a alegria do Evangelho não significa ausência de dor. E as dores do caminho, as dores da caminhada, os ais, as lamentações e etc., tudo isso também não significa fracasso. Fracasso no segmento a Cristo. Não, 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 não. A dimensão da cruz ela tem que estar com a gente o tempo todo. Então a gente tem que estar ciente de que é chamado para alegrias e dores. E é assim a vida do cristão, não é? Como falar da alegria na vida de um cristão sem dizer que a gente passa por caminhos difíceis, né? Como o símbolo que representa Santa Teresinha, né? A padroeira das missões, né? Aquela rosa. E tem seus espinhos. E ela sentiu isso também. Então, ela nos dá uma rosa com espinhos. Deus nos dá uma rosa com espinhos. Então, a grande alegria não é a gente entender que não vai ter dor nenhuma no caminho, que não vai ter sofrimento, que não vai ter dificuldades. Não. A grande alegria é a gente saber que nosso Senhor dá uma força tão grande que enche a nossa vida de sentido e a gente é capaz de superar qualquer dificuldade, entende? A gente é capaz de superar qualquer mar agitado e que nosso Senhor dá muitas consolações também. Nosso Senhor muitas vezes acalma a nossa tempestade, acalma o nosso mar. Nosso Senhor muitas vezes apresenta pessoas que nos consolam, situações que nos consolam. São muitas as situações, né? Tem um ditado assim, que se diz muito por aí, que Nosso Senhor não nos dá a cruz mais pesada do que a gente suporta. Mas a gente suporta muito peso, minha gente. Então, Nosso Senhor muitas vezes dá muito desafio, que é para santificar a gente e ajudar a santificar muita gente através da gente. E é assim. A gente não pode negar essas dificuldades, mas também não pode ficar neurótico, né? Com as dificuldades que a vida apresenta, né? Tem gente que é neurótico, né? Infelizmente. Tem gente que
já está em crise de pânico 24 horas, né? Em qualquer situação, já imagina uma grande perseguição, uma grande catástrofe, uma tempestade num copo d'água, né? Também a gente não pode entrar nesse nível, né? Enlouquecer. Não, pelo menos na minha percepção diária, esses sofrimentos, essas dores, etc, etc, tudo isso começa dentro da gente mesmo, né? Tudo isso começa quando a gente começa a perceber as nossas fraquezas, quando a gente começa a perceber que a gente mesmo está cercado de dificuldades pessoais, que a nossa história deixou marcas negativas também na nossa vida, que a gente vai precisar trabalhar no nosso caminho, porque depois a gente começa a ser referência para outras pessoas. Não é só quem vai ser padre, mas é daí que começa a cruz pessoal, né? A você carregar a sua cruz, é carregar a responsabilidade de melhorar na sua vida para ser testemunho. Então, a palavra testemunho anda junto com a alegria do Evangelho, né? A alegria é você testemunhar que Deus te faz melhor todo dia. Então, essa é a alegria, né? Não é a ausência de dor, nem a ausência de sofrimento, pelo contrário. Deus ele não vai apagar o seu passado. Quando a gente pensa assim, tem até uma música, né? Ele não desiste de você. E é verdade. Ele se importa com você. E é verdade. Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. E é verdade. Mas nessa música tem uma frasezinha, né? Tô denunciando aqui a interpretação. Que diz assim: Ele apaga o seu passado. Epa, cuidado. Ele apaga o nosso passado. Pera aí. Ele apaga mesmo o nosso passado? Ou ele nos ajuda, nos dá força e ferramentas para nos reconciliar com esse passado? E daí provocar uma grande cura na nossa vida para ajudar outras pessoas depois. Eu acho que esse é o caminho. A alegria de seguir Jesus Cristo, a alegria de ser cristão, como é o tema da nossa conversa, é saber que Nosso Senhor lhe dá uma força muito grande e também lhe dá a cura. E a partir dessa cura te faz um vaso novo, né? Te faz um vaso restaurado, te faz uma obra-prima, te faz uma obra melhorada, uma obra sanada, curada. Então é isso. Essa cura da nossa vida é Jesus que promove, né? Aí entra um desafio muito grande para a gente. Como ser feliz sem Ele? Um desafio para quem está bem distante, assim. Se você conhece alguém que está bem distante, pense no seu coração. Meu Deus, como ser feliz sem Jesus? Imagine se a gente está com Jesus, está mais perto. Assim a gente espera, né? Que Ele tenha misericórdia de nós que estamos mais perto, rezando mais, né? Se você está assistindo esse vídeo é porque você está perto de Jesus. Não vem dizer que não é. A não ser que você esteja só passando assim a sua lista de vídeos. Mas se você está aqui é porque está perto de Jesus. E aí a gente fica pensando, meu Deus, imagine se a gente que está pertinho, que está rezando o tempo todo, se a gente tem meio mundo de dificuldade, imagine quem está distante. É, o ditado popular é assim, se tiver ruim com Deus, pior fica sem ele. Esse é o ditado que o povo intui, né? Mas é assim nossa vida mesmo, viu? Não pense que porque está perto vai ficar livre de ter que se adaptar também na caminhada. Não, não. Cada um de nós tem um desafio muito grande, viu? Um desafio de uma adaptação constante, seja pastoral, seja pessoal, seja intelectual, seja como for. A gente precisa se converter todo dia. E isso requer uma série de mudanças, inclusive uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. Todo dia. Mas não é mudar radicalmente, quer dizer, é mudar radicalmente, né? Mas é mudar para uma harmonia, uma concordância com o próprio Evangelho, com a doutrina da igreja, para conhecer mais a doutrina da igreja, para conhecer mais o Evangelho, para ter mais contato com a Bíblia, para ter mais familiaridade com a Sagrada Escritura. Então o desafio fica. O desafio também é para mim, não é porque estou terminando o curso de teologia que vou sair com todas as respostas do mundo. Não, se eu sair tem alguma coisa errada, né? Se o ser humano tiver todas as respostas, alguma coisa está errada. Então, mas eu vou sair com a chama acesa, a chama do Espírito Santo que nos impulsiona a conhecer mais, a querer mais. É uma sede infinita, né? Essa água que Jesus dá, a gente ainda fica com sede de querer mais, de querer conhecer, de querer descobrir. Então, que bom, né? Que bom que esse Espírito conduz e vai continuar conduzindo cada um de nós, né? Como aquela samaritana que chegou para tirar água do poço e não tinha entendido ainda com quem estava falando com ela. E Jesus diz: Se conheceres o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Sou eu.
Então, tu é quem lhe pedirias água, e água viva, né? Água viva significa água corrente, água pura, água cristalina, água que não fica parada, que não apodrece, água corrente, água viva. Então é isso. Tem até um refrãozinho, né, que diz: Senhor, dai-me de beber, vem e me sacia em tuas fontes vivas. Senhor, dai-me de beber, vem e me sacia nessa santa Eucaristia. Cante comunhão. Então, minha gente, é isso. A alegria do Evangelho é essa alegria que invade a nossa vida, faz a gente testemunhar, faz a gente gritar, cantar, falar, pular. Quanto tempo for, não importa. A gente está junto, estamos juntos nesse segmento, estamos juntos, unidos em oração. Quem está assistindo esse vídeo, reze por nós, reze pelos seminaristas, reze pelas vocações. Quem sabe eu não passo aí na Bahia para tomar um cafezinho com algum de vocês qualquer dia desse. Mas reze por nós, confie em Deus também. Eu rezo por cada um de vocês que estão acompanhando esse trabalho do Padre Gilson, que estão acompanhando o oratório virtual, que estão acompanhando a vida de oração na paróquia de vocês, na comunidade de vocês, aonde vocês estiverem. Qualquer um que estiver assistindo essa live. Então, essa live não, esse vídeo. Então, vamos rezar junto. Eu queria rezar junto também um Pai Nosso, uma Ave Maria aqui com todos vocês, para pedir a proteção de Deus, né, nessa nossa caminhada. A gente precisa de muita força, nós somos falhos, somos quebradiços. Nós, seminaristas, eu preciso dessa oração. E aqui é uma oportunidade, né, de estar junto, de rezar, de mostrar um pouco, né, para o mundo quem sou eu, quem somos nós. Então isso é muito bom, isso é muito positivo. Renova a gente também, renova a vocação. Então que bom, né, que tivemos essa oportunidade de estar juntos. Então vamos rezar aí o Pai Nosso, Ave Maria, para que Deus proteja cada um de nós. Pense um pouquinho, pare um minutinho, coloque no seu, traga ao seu coração aquele que mais precisa da sua oração, aquele familiar seu que está doente, aquele familiar, seja doente do corpo, seja doente da alma, seja encarcerado nos vícios, que muitas vezes a gente está preso nisso, e tantos vícios, e tantas famílias que precisam. Então, pense também na sua família, dedique um minutinho da sua oração, da sua atenção para a sua família. Reze por eles, reze por cada um deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Então já estamos chegando ao final dessa conversa. Nosso tema foi a alegria de seguir Jesus Cristo, a alegria do segmento. Espero ter contribuído um pouquinho, levado um pouquinho de consolo ao coração de cada um. Espero, no meu coração eu estou, graças a Deus, consolado. A conversa me fez bem, que bom. É sempre bom a gente partilhar. Cada um que estiver assistindo aí, deixe sua contribuição, deixe seu comentário, seu like. Meu Instagram está aí também no contato aí do Padre Gilson. Quem quiser também mandar um olá, lá tem vários vídeos dessas composições, algumas das composições que eu mostrei aqui. Não é por vaidade, mas é porque essas composições são terapêuticas mesmo, né, na minha vida. São um sinal de Deus, é um dom que a gente tem que multiplicar, não é assim? Então, cada vez que eu canto, que toco, que componho, que faço, que mostro, é Deus também transformando a minha existência, a minha vida. Então, que bom que tem pessoas com quem a gente pode partilhar isso. A vida só tem graça se a gente partilha com alguém, não é verdade? Então, que bom, graças a Deus. Então, vamos encerrar essa conversa hoje, aqui com uma música. Deixa eu escolher uma música bonita aqui. Tem uma vocacional, que essa é daquelas... Agora eu consigo me lembrar a letra. Ô, meu pai, porque não dá agora não. Vamos de outra. Essa eu cantei uma vez aqui no oratório, mas vou repetir, hein? Essa é vocacional também. Deixa tudo e segue-me.
Não prometo ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Não regridas na caminhada, contigo está o teu Senhor. Deixa tudo e segue-me. Não olhes para trás, põe a mão no arado. É o tempo que mostrará o mar que irás atravessar. Muitos te seguirão e notarás. Nada se perde ao entregar a vida inteira. O que ficou para trás, Deus cuidará. A tua oferta de amor para sempre valerá. Tenha certeza, eu sou o teu caminho e força para recomeçar. Na minha estrada serás mais feliz e sempre redescobrirás o esplendor de amar. Muitos te seguirão e notarás. Nada se perde ao entregar a vida inteira. O que ficou para trás, Deus cuidará. A tua oferta de amor para sempre valerá. A tua oferta de amor para sempre valerá. Então, pessoal, a gente se despede aqui. Olha a frase da música: do que ficou para trás, Deus cuidará. Então, cuidará, não abandonará. Então a gente segue em frente, mas a gente não abandona o que Deus nos dá, não abandona a família, não abandona amigo, não abandona tudo. Só vai reconfigurando as relações, porque nosso Senhor exige isso de nós para nos impulsionar na vocação que Ele escolheu, para cuidar daqueles que Ele escolheu e que vai continuar colocando no nosso caminho. Então, que bom! Essa é a alegria do Evangelho, é saber que Jesus está conosco em todas as horas, difíceis e fáceis, né? Na desolação e na consolação. E vai continuar conosco. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Padre Jesus, pelo convite. A quem está assistindo aí, reze por nós. Nós rezaremos também por vocês que estão aí, né, nessa sintonia do oratório virtual. Grande abraço. Fiquem com Deus.